Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Novo Investidor, o seu canal preferido sobre finanças e investimentos na internet, mais especificamente aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre crises que afetaram o mercado e, se vocês acompanham canais voltados para finanças, investimento, economia e tudo mais, vocês devem ter visto muitos influenciadores fazendo conteúdo sobre esse assunto, sobre uma possível nova crise. Inclusive, Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, foi uma das pessoas que levantou essa bandeira e isso causou uma grande repercussão no mercado. Muita gente começou a falar sobre esse assunto, sobre as declarações que ele fez, sobre uma possível nova crise, inclusive sobre o fim do dólar. Será mesmo que o dólar vai acabar? Será que a economia, do jeito que a gente conhece, vai acabar? Será que o mundo vai acabar? Será que esse canal vai acabar? Bom, vai acabar se você não se inscrever, porque a gente depende da sua inscrição, do seu like, do seu apoio para continuar trazendo conteúdos de valor e que agreguem na sua vida. Então ajuda a gente, se inscreve aí, deixa seu like e compartilha também para quem você acha que pode se interessar por esse assunto e você vai estar nos ajudando a levar essa mensagem para mais pessoas, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, galera, quando o assunto é crise, muita gente já começa a se descabelar e ficar desesperada e já começa a pensar, oh meu Deus, o que eu faço? Será que eu vendo meus ativos? Será que eu vendo minhas ações, meus fundos imobiliários? Oh, Jesus, alguém me ajuda, o que eu faço? É normal que as pessoas fiquem assim desesperadas, embora não devesse ser normal. O senso comum faz com que as nossas emoções acompanhem o mercado. Então, se o mercado está caindo, nosso pessimismo chega junto e a gente fica desesperado. Da mesma forma que se o mercado está subindo, a gente fica super otimista e acha que é hora de comprar tudo. Mas enfim, crise sempre é um assunto muito sério, sempre é um assunto preocupante, principalmente para quem nunca passou por uma crise e não sabe como lidar com ela. E atualmente nós vivemos um cenário de que muitas pessoas concordam de que estamos num período pré-crise, que ela pode acontecer a qualquer momento, talvez daqui a 1, 2 anos, talvez daqui a um mês, talvez amanhã. Então é importante que a gente entenda o que são as crises, como elas afetam a bolsa, por que elas acontecem e uma das formas de a gente entender um pouco esse cenário é olhar para as crises que a gente já teve, né? E como foi que o mercado e as pessoas se comportaram em geral antes, durante e depois. Sendo assim, eu vou trazer 3 das últimas crises que a gente teve no mundo e que afetaram as bolsas mundiais de forma bem severa. E a primeira crise que a gente vai falar é a crise de 2000. Em 99, 2000, nós tivemos a bolha das empresas.com, né, que são as empresas de tecnologia voltadas para o segmento de internet. Ela teve o seu início, na verdade, ali no comecinho da década de 90, quando o acesso à internet começou a se tornar maior para boa parte das pessoas, logicamente não como é nos dias de hoje, atualmente, porém, as pessoas começaram a ter mais acesso à internet, sendo assim, mais pessoas acessavam conteúdos e sites e com isso, né, com esse público cada vez mais crescente, as empresas, os empreendedores começaram a olhar para esse mercado como algo bem promissor. Então, muitas empresas começaram a partir para o segmento online, né, para a internet, assim como muitas outras empresas foram criadas e surgiram justamente por conta da internet. E as pessoas, né, os investidores, de uma forma geral, viam esse segmento de internet como um novo mercado, né, tecnologia, internet, as pessoas viam isso como uma nova forma de fazer negócio e a aposta para que esse segmento desse certo era muito, mas muito grande. E de fato, hoje nós vemos que essas pessoas não estavam tão erradas assim. Porém, o otimismo em excesso, às vezes, não é uma coisa muito boa para o investidor. E foi justamente o que aconteceu. Naquela época, bastava você abrir uma empresa voltada para esse segmento de internet e tudo mais, que mesmo que você não tivesse nenhum fundamento que valorizasse a alta das suas ações, só por você estar inserido nesse meio, você já tinha uma valorização incrível dos preços das suas ações, desde que você tivesse sua empresa listada na bolsa, apenas por isso, por você ser uma empresa online, uma empresa de tecnologia. Muita gente olhava para isso de uma forma meio desconfiada, tipo, cara, isso tá meio esticado, isso não, sei lá, tá meio estranho, né? Mas a grande maioria, não, isso aqui vai mudar o mundo, agora vai, e vai ser um fenômeno, e tudo vai ser diferente, é um novo mercado. E obviamente, com as pessoas apostando forte e muito alto nesse segmento de internet,
houve um superaquecimento no mercado e eu vou listar para vocês agora os motivos que fizeram essa bolha das empresas.com estourarem, vai aparecer aqui na tela. E o primeiro motivo que colaborou para a quebra generalizada das empresas.com foi o bug do milênio. Logo depois, o segundo motivo foi o aumento na taxa de juros americana. Lá entre 99 e 2000, o Fed aumentou a taxa de juros como se fosse a Selic aqui no Brasil, nada mais nada menos do que 6 vezes nesse mesmo período. Terceiro motivo, excesso de entusiasmo com o setor, né, e expectativa de que tudo daria certo mesmo sem nenhum fundamento. Quarto motivo, corrupção corporativa. Muitas empresas nesse momento acabaram fraudando seus resultados e tal, tudo mais, justamente para atrair investidores, né, com base em números que não necessariamente eram reais, apenas aproveitando o hype do momento que as empresas.com possuíam. Então, somando tudo isso, com o grande otimismo que as pessoas tinham, realmente os ativos estavam muito caros, a bolha estourou e o preço das ações no mundo inteiro desabaram. Foi uma coisa bem feia e se você investia nesse período, você se lembra como foi trágico. E apesar da bolha ter estourado ali em 2000, levaram 6 anos para a economia se recuperar, basicamente 6 anos. Em 2006 as coisas começavam a caminhar para sua normalidade, quando 2 anos depois, em 2008, veio uma nova crise. Acreditem ou não, foi a tão falada crise do subprime. Essa foi a maior crise que a gente teve desde a Grande Depressão de 1929. Foi algo que pegou o mercado assim de surpresa, que a economia estava se recuperando, retomando ali a sua normalidade, e veio uma nova pancada e com força, tá? Essa aí foi bem forte. E o auge da crise do subprime aconteceu com a quebra de um dos maiores bancos americanos voltados para o segmento de investimento. Em 15 de setembro de 2008, o banco Lehman Brothers decretou falência. Como nós sabemos, o mercado de capitais americano, as bolsas de valores americanas, são os maiores mercados do mundo, né? Representam praticamente metade de todo o mercado internacional. E, obviamente, com um dos maiores players desse mercado decretando falência, isso iria atingir em cheio as bolsas no mundo inteiro. E foi o que aconteceu. 2 semanas depois, mais ou menos, foi a vez da nossa bolsa de São Paulo, a B3, sofrer por conta dessa crise, quando nós tivemos uma queda de aproximados 10% e a bolsa interrompeu as suas atividades devido a essa situação. E novamente eu vou listar aqui para vocês os principais motivos que fizeram com que essa crise de 2008 fosse criada, além, né, do fato do banco Lehman Brothers ter decretado falência. E o primeiro motivo foi a concessão de empréstimos hipotecários de alto risco. Segundo motivo, transferência de créditos desenfreadas, como os CDS, CDOs e outros tipos de crédito que existem aqui nos Estados Unidos. Terceiro motivo, manutenção de juros reduzidos pelo Fed, Banco Central dos Estados Unidos. E quarto motivo, incentivos do governo ao mercado, justamente por conta da crise anterior, a crise das empresas.com, né, a bolha das empresas.com. Então o governo teve que injetar uma grande quantia de capital para reaquecer o mercado e ajudar a sair da crise, algo bem semelhante com o que a gente viu no Covid, né, que por sinal é a terceira crise que nós vamos falar. 2020, a crise do coronavírus, a pandemia, né, do Covid-19. Bom, como é um assunto bem recente, acredito que todos vocês saibam e lembrem do que aconteceu, né? Ano passado nós tivemos uns momentos bem marcantes e trágicos, vários circuit breakers aí para quem já investia na época, né? Coração a mil, uma experiência bem legal, velho. Nossa, é incrível. Mas enfim, o que aconteceu foi que por conta da pandemia, do vírus, do Covid-19, os países tiveram que se fechar, todo aquele processo de quarentena e tudo mais, e com isso as bolsas do mundo inteiro foram afetadas, porque as empresas foram afetadas pelo vírus. Inclusive não apenas as empresas listadas na bolsa, mas as empresas de modo geral. O pequeno empreendedor levou uma pancada muito forte, muitas empresas fecharam suas portas de vez, decretaram falência, muita gente perdeu emprego, foi algo bem feio, vocês sabem do que eu tô falando, a gente cansou de ver aí reportagens, entrevistas e dados sobre isso. Então, a crise do Covid-19, por conta do fator doença, afetou a economia de um jeito bem drástico e as bolsas caíram de forma severa. Se eu não me engano, nós tivemos quedas próximas aí a 50%. É algo realmente inimaginável, cara. Inimaginável. Imagina você ter 100 mil investido, acordar e de repente seu patrimônio tá em 50 mil.
É absurdo você perder metade do que você tem. Perder entre aspas, né? A gente vai falar disso mais pra frente. Então, o período mais marcante da crise do Covid foi lá em março de 2020, meados pro final de março de 2020, que foi quando a gente teve essa grande queda nas bolsas do mundo inteiro. Foi um período também que a doença se acentuou, se agravou bastante. E por isso, o mercado ficou, né, muito pessimista e os preços caíram, as pessoas começaram a se desfazer dos seus ativos. Só que, olha que interessante, na crise do Covid, nós vimos que a crise das empresas.com levou anos até que tudo voltasse à normalidade, né? Já com o Covid, houve uma particularidade, algo um pouco diferente, porque da mesma forma que os ativos caíram muito rapidamente, eles também subiram, retomaram seus patamares pré-crise muito rapidamente e pior, aliás, ou melhor, não sei, depende, né? Eles inclusive ultrapassaram esses patamares pré-crises muito rapidamente também. As bolsas subiram bastante desde meados ali de 2020 até agora. Nós tivemos aí o Ibovespa batendo recorde histórico, nós tivemos o S&P batendo recorde histórico, várias ações chegando aos seus patamares mais altos, e tudo isso porque apesar de uma parte da população ter levado uma pancada muito forte, outra parte da população lucrou bastante com essa crise. Muitas empresas tiveram a visão de partir para o digital e se adaptar a esse momento de lockdown, de quarentena e tudo mais, né? E tentaram arrumar meios alternativos de continuar gerando receita e gerando lucros para o seu negócio. Também o interessante é que de uns 2 anos para cá, o número de investidores na bolsa brasileira subiu incrivelmente. Nós multiplicamos, se eu não me engano, por 3 ou 4 vezes, não me lembro agora o número exato de cabeça, mas o número de investidores que nós temos na B3. Isso se deve a vários fatores. Um deles é o trabalho grandioso que alguns influenciadores fazem, trazendo informação sobre investimentos e mercado financeiro, educação financeira na internet. Nós temos aí exemplos como Primo Rico, Natália Arcuri do Me Poupe, Breno Perrucho do Jovens de Negócio, Bruno Perini, enfim. Tem muita gente fazendo um trabalho muito bom. Espero que vocês considerem a gente aqui do Novo Investidor também nessa lista seleta de pessoas que ajudam a contribuir de alguma forma para a vida financeira da população, né? Mas enfim, eles têm aí uma participação nesse aumento de número de investidores, mas também nesse período do Covid muitas pessoas começaram a receber auxílios, né? Algumas pessoas realmente precisavam muito, outras não precisavam tanto assim, e com esse dinheiro extra elas resolveram investir, né, resolveram partir para a bolsa. Da mesma forma, generalizando aqui, os governos geraram incentivos para negócios, para as empresas e tudo mais, né? E a gente viu isso acontecer no mundo inteiro, vários pacotes aí de incentivo sendo liberados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto em várias partes do mundo. E tudo isso gerou um otimismo, né, de que as coisas voltariam ao normal rapidamente. Ainda estamos aí na briga contra o Covid, tem agora uma nova variante e tal, tudo mais, mas enfim, de uma forma geral, as pessoas estão sim muito otimistas com o mercado, as coisas se normalizaram e superaram esse normal com relação a preço de ativos de uma forma extraordinariamente rápida e, justamente por isso, muita gente também acha que nós estamos num período pré-crise, como eu citei anteriormente. Só que, como diz aquela frase, quem tenta prever o futuro com uma bola de cristal está fadado a comer cacos de vidro, e isso é a maior verdade que existe. Quando a gente fala de mercado financeiro, é impossível prever o futuro. E não tente fazer isso, porque a chance de você quebrar a cara é muito grande. Pode ser até que você acerte, por sorte, mas não tente ficar dando uma de vidente, porque pode ser que você se dê muito mal. Muitos fatores influenciam para que uma crise seja gerada, né, para que uma crise aconteça. Uma delas é sim o superaquecimento do mercado, mas outras coisas também têm grande participação para que seja gerada uma crise. Eu gosto muito de um conceito que o Howard Marks trabalha, que é sobre o pêndulo do mercado. Para quem não sabe, pêndulo é aquele negocinho que fica, né, assim, indo de um extremo ao outro. E Howard Marks trata o mercado dessa mesma forma, sendo uma extremidade do pêndulo o otimismo e a outra extremidade do pêndulo o pessimismo. Como a gente sabe, como a gente já falou aqui também, o otimismo representa aquela positividade que as pessoas têm com relação aos preços, né, de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai crescer, de que tudo vai aumentar, de que todo mundo vai ganhar dinheiro, né? Então os preços costumam a subir, porque como as pessoas estão muito otimistas, elas querem comprar, a demanda se eleva. Por outro lado, nós temos o mesmo número de ativos para uma demanda maior, e com isso os preços tendem a subir. Já na outra extremidade, o pessimismo, é exatamente o contrário. É quando as pessoas estão achando que tudo
vai acabar, que o mundo vai explodir, que a economia chegou ao fim, que as bolsas vão, sei lá, acabar, que todas as empresas vão falir e elas começam a vender os seus ativos de forma desenfreada. Por outro lado, como todos estão pessimistas, ninguém está querendo comprar e com isso os preços tendem a cair também, já que ninguém está interessado em comprar esse tipo de ativo. Já o centro do pêndulo representa o equilíbrio perfeito, o preço justo, né? Seria como se o mercado finalmente enxergasse aquele valor intrínseco que cada empresa possui e alcançasse seu preço justo. Só que como o pêndulo se move, na grande maioria do tempo, ele não está no centro, e sim em uma das extremidades, seja no pessimismo, preços baratos, ou seja, no otimismo, preços caros. Sendo assim, se o pêndulo está sempre se movendo entre esses dois extremos, nós podemos concluir que existe aqui um ciclo, e nós chamamos isso de ciclo de mercado, ciclos de alta e ciclos de baixa. Se você entende que crises nada mais são do que ciclos que esse mercado passa, você também entende que essa crise vai passar e logo virá um outro ciclo de alta. Esse assunto de crise econômica, de crise financeira, sempre gera, né, bastante comentário, bastante interesse das pessoas. O povo gosta de ver sobre isso, oh meu Deus, o que vai acontecer e tudo mais. Só que às vezes a resposta para você passar por uma crise de forma mais tranquila é mais simples do que você imagina. Vai aparecer aqui na tela agora o gráfico do Bitcoin, do Ibovespa e do S&P 500, para que a gente possa relacionar algumas coisas aqui. Quando a gente vê esses períodos de estouro de bolha, vamos dizer assim, das grandes crises que a gente citou, ou de outras que a gente citou, a gente vê que realmente foi algo muito drástico, as quedas foram bem grandes. Só que quando a gente pega essas crises que foram consideradas tão severas, né, na época, olhando no histórico dos índices, a gente vê que elas são nada mais do que pontas um pouco mais acentuadas no gráfico, de forma geral, né? Porque a crise, ela é bem poderosa no momento em que a gente está passando por ela, né? Os ciclos de baixa, eles são bem impactantes nos momentos em que esse ciclo está acontecendo. Só que após isso, né, quando a gente pega um longo histórico do mercado, de forma geral, a gente observa duas coisas, que eles são nada mais do que pontos mais acentuados, e em segundo lugar, de que talvez todo aquele pessimismo, todo aquele desespero que houve no momento, não fosse algo tão justificável assim, porque o mercado se recuperou e voltou a crescer após todas as crises que a gente teve. E por isso eu questiono, será que realmente é justificável a gente se desesperar com qualquer possibilidade de um momento de baixa no mercado, ou ficar se questionando se tá caro, se tá barato, né? E sei lá, cara, ter essa preocupação constante, definindo as nossas ações com relação aos nossos investimentos? Porque vamos raciocinar aqui. Se uma empresa possui bons fundamentos e se ela apresenta os resultados que você espera que ela apresente, ou algo muito próximo disso, não é porque aconteceu uma crise e os preços dessa empresa foram afetados que você vai ter que vender esse ativo. Qual é o sentido? Vamos supor, se eu comprei essa caneca porque ela é preta e porque ela é bem resistente, né? E eu paguei $20 nessa caneca. Não é porque o preço dessa caneca caiu para $10 que eu vou vender essa caneca, porque afinal de contas ela continua sendo preta e ela continua sendo resistente, tendo o preço caído ou não. E isso é o que realmente importa para o investidor inteligente. Não é o preço em si, mas sim o valor. E o valor é definido pelos fundamentos e pelos resultados que essa empresa entrega. Obviamente eu não estou dizendo que o preço não é importante, né? Tem gente que dá uma importância maior para o preço. Eu não dou uma importância tão grande assim, mas sim para o valor e para o potencial que essa empresa possui para o longo prazo. Porque eu sei que se eu pago um valor X por uma empresa, mesmo que eu esteja pagando um valor justo e não um valor descontado, basta que eu segure esse ativo por um período de tempo longo para que eu atinja uma valorização, um ganho de capital significante. Porque se aquele negócio é bom, se ele atende às minhas expectativas e a dos investidores que investem nele, né? Se ele agrega valor para a sociedade de alguma forma, essa empresa vai continuar crescendo. É o que a gente tem visto ao longo dos anos, né? Bons negócios continuam fazendo bons negócios desde que eles mantenham os seus fundamentos. E também eu nunca vi, se vocês sabem de alguma, deixem aqui nos comentários, mas eu não me lembro de ter visto
nenhuma empresa com bons fundamentos e bons resultados, que tenha passado por um período de crise, que tenha tido aí uma perda grande no seu preço, que pós-crise não tenha voltado a se valorizar e crescer. Eu nunca vi isso acontecer. Então, avaliando esses fatores, tendo esse embasamento, não faz sentido a gente vender porque está numa crise, quando na verdade esses momentos de crise são momentos que talvez sejam uma oportunidade para o investidor. Porque para pensar, a pessoa que se desfaz de um bom ativo por um preço muito baixo, na verdade ela está criando uma oportunidade para o investidor que tem uma visão mais ampla e compreende esse conceito de ciclos de mercado e compreende o que realmente tem valor nos ativos para que compre a mesma coisa, aquele mesmo bom ativo, por um preço descontado. Sendo assim, pessoal, sobre a questão de se vai haver uma crise ou não, cara, sinceramente, minha opinião, eu não me importo tanto, eu não fico perdendo meu tempo para ficar pensando se vai ter, se não vai ter, enfim, porque isso não vai alterar em nada a minha estratégia de investimentos. Eu vou continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e, pelo contrário, pode ser que se uma crise aconteça, seja até uma oportunidade, como eu falei anteriormente. Então, o que eu quero principalmente com esse vídeo é fazer com que vocês pensem, que vocês reflitam, questionem com relação a isso. Será que se acontecer realmente uma nova crise, logo agora após a crise que nós tivemos da pandemia, do coronavírus, será que isso é um motivo para você realmente se preocupar? Você comprou os ativos que você comprou, os ativos que compõem a sua carteira, por conta de bons fundamentos e bons resultados? Ou você comprou por conta de dicas? Ou será que você investiu sem nem saber o que você está fazendo? Bom, se o que você fez foi a primeira opção que eu dei, você não tem motivo para se preocupar. Agora, se você investiu seguindo os dois outros motivos que eu dei, aí sim você deveria se preocupar em como agir em um cenário de crise. E por isso, nós vamos trazer também aqui no canal um vídeo explicando como você pode não prever, mas tentar entender se nós estamos no ciclo de alta ou de baixa, se isso pode ser um período pré-crise ou não, como você pode conseguir blindar a sua carteira para que você não sofra muito nesses períodos de baixa, nos períodos de crise. E outra coisa, pessoal, que eu queria dizer, mesmo que você passe por uma crise e você perca 50%, 60% do patrimônio que você tem investido, que você tem essa desvalorização muito grande, entenda o seguinte, só perde dinheiro quem vende. Se você não vender esses ativos, você não perdeu nada. Você teve uma perda de percentual de patrimônio, tá? Mas você só vai efetivar essa perda se você vender. Então, se você compreende os ciclos de mercado, você sabe que após o ciclo de baixa, vai vir o ciclo de alta. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, vocês tenham gostado, tenha sido agregador e que vocês reflitam bastante sobre isso, tá? E não se esqueçam novamente de se inscrever aqui no canal, deixem seu like, compartilhem, galera. Ajuda a gente, sério mesmo, a levar essa mensagem para outras pessoas. Isso é muito importante, cara. De repente tem um amigo seu, uma amiga, um conhecido, um familiar que precisa ver esse conteúdo e você compartilhando vai estar ajudando ele de uma forma incrível. Então, ajuda a gente nessa missão. Com um simples clique você vai estar potencializando essa mensagem e eu vou ser eternamente grato a vocês. E também não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, tá? A gente tem o nosso Instagram lá também, tem bastante coisa por lá. Segue lá, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Enfim, deixe seus comentários aí que a gente vai estar respondendo. E vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!